E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 5 de outubro de 2023. Primeiro lembrar a vocês que nós estamos com as vagas abertas para a última mentoria da Trend, será realizada no mês de outubro. Então quem tiver interesse, clicar no link que se encontra na descrição do vídeo. Passando agora para os estudos, o primeiro seria índice futuro, o INFUT, aqui no mini índice. Queria que vocês vissem aqui pelos 60 minutos, aqui era um ponto importante, esse 114.300, um ponto importante porque, se vocês virem aqui pelo tempo gráfico diário, vocês observam que é um ponto em que já segurou muitas vezes anteriormente. Então, vocês veem aqui vários pontos nessa região, estão muitas vezes funcionando como uma resistência boa e nessa última vez aqui como um suporte importante. Então, aqui a briga está ocorrendo justamente bem próximo a essa resistência agora, que vocês veem essa consolidação. Tínhamos aqui esse fundo desse retângulo, aqui o topo dele. Então, a briga estava sendo justamente nesses dois extremos. Hoje chegou a perder um pouco essa região, mas permaneceu a briga aqui, pois isso fechou dentro do retângulo. Se vocês observarem o tempo gráfico diário, deixou praticamente um doji. Então isso aqui mostra praticamente uma equivalência, né, entre as forças vendedoras e a força compradora. Então praticamente preso aqui dentro desse intervalo de preço. Então pontos importantes que nós temos seria que a parte inferior desse retângulo, então um suporte bom seria justamente aqui os 113.500. Caso perca essa região, sim, levando muito em consideração a intraday, seria projeção deste retângulo para baixo, né? Então, resistência importante nos 114.500. Já num tempo gráfico maior, no diário, um ponto importante aqui é o 114.300, que é justamente onde tem ocorrido essa briga. Eu até cogitei que aqui fosse um pullback para continuar a cair, mas vocês veem aqui que continua travado. Então é interessante, que deixa um sinal um pouco mais forte, um pouco mais relevante para uma queda mais expressiva. Se considerarmos aqui o cenário presente hoje no índice futuro, vocês verão aqui a perda dessa consolidação, que jogaria aqui, que tem como alvo os 109.500. Também presentes aqui um trap no semanal e um trap no mensal, já comentados em alguns vídeos anteriores. Então esse trap aqui do mensal jogaria o índice futuro próximo aos 103.000, próximo aqui a esse suporte aqui em parte de baixo. Passando agora para o Ibovespa, o Ibov eu cogitei aqui esse alargamento, então o preço tem segurado aqui nesse ponto, toda vez que parece que vai cair com um pouco mais de força segura. Então a gente tem aqui esse alargamento e também esse suporte aqui nos 113.000. Então esse suporte também é um ponto aqui em que segura, ultimamente tem segurado em cima desse ponto. Interessante observar. Um outro ponto para ficar atento em relação ao Ibovespa seria uma leve divergência de alta em relação ao OBV. Então o OBV aqui nesse ponto, a gente tem aqui esse ponto anterior com o OBV lá embaixo, e aqui preço mais embaixo e OBV acima. Então temos aqui uma divergência considerando o OBV. Então é interessante ficar de olho. Caso perca aqui esse ponto, nós temos aqui um trap no mensal, um trap no semanal e também aqui praticamente a iminência de confirmar aqui um pivô. Então esse aqui seria um ponto crucial para assegurar semana que vem também não perder aqui essa região dos 113.300. 113.000. Passando agora para o dólar, vocês se recordam dessa consolidação já comentada, né? Que andou o FUT, rompeu, depois um dia com um volume bem alto, um candle expressivo, tem como alvo aqui o 5443. Pelo semanal mostra um cenário até melhor, né? Que vocês veem aqui um candle já mostrando força compradora, superando a média de 80 e superando aqui essa resistência que estava no 5088. Passando agora para Petrobras estava aqui dentro de uma consolidação. Vocês observam aqui, tínhamos como resistência o 34,61, como suporte podia ser que esse fundo anterior, próximo aos 33,47. No dia de ontem perdeu, hoje segurou, fechou com alta de 0,34%.
Tínhamos também um trap aqui no tempo gráfico diário, com alvo nos 32 e 31, o alvo que tocou no dia de hoje. Então, quem entrou pelo trap já alcançou o alvo, importante observar. Pelo tempo gráfico semanal, esse movimento mostra um pouco mais de força, pelo menos até o momento, que seria o que? Praticamente um engolfo aqui de 4 semanas em um candle, segurando aqui na média de 9. Próximo ativo, Gol 4. Gol é um ativo que tinha que a 61, foi bem acima no 8,26, perdeu. Tem feito vários candles aqui brigando próximo a esse suporte, então esse ponto aqui pode ser considerado um suporte, essa briga aqui próximo aqui a esses fundos anteriores. Mas um ponto que eu fico mais atento ainda seria esse 5,62 por conta do volume expressivo aqui nesse candle, nesse movimento de alta. Então é interessante acompanhar e caso faça algum tipo de entrada, sempre observar o stop, tá? Sempre observar e estopar na hora certa, não estopar quando atingir. Próximo ativo, Local Web, LWSA3. Esse é um ativo que, vocês observando aqui, a briga tem sido bem próxima a essa região de 61,8. Então, pelo semanal, continua brigando aqui nesse ponto. Tem deixado um candle interessante, um candle que mostra recuperação, né, por parte dos compradores aqui. Então, chegou a tocar no 5,80. Após isso, já uma boa recuperada. Esteve aqui da mínima desse candle por 9%. Então, o interessante é que fecha acima desse candle 39, deixando aqui uma operação de 61,8 com um stop um pouco mais reduzido. E, pelo mensal, vocês observam um ponto que tem segurado o candle que tem deixado. Apesar de ainda ser início do mês, é importante que segure aqui nessa região. Próximo ativo, CVC-B3, hoje subiu 3,5%. Estava aqui numa região de 61,8, rompeu, confirmou a operação. O stop até que era curto, né? Hoje, se da confirmação, já subindo cerca de 9%. O primeiro ponto, que é uma resistência importante, estaria hoje a 3% acima, que seria o 2,75, como o topo anterior. Caso confirme, a gente já pode traçar os próximos alvos desse pivô. É importante acompanhar esses 2,75. Próximo ativo, LREN3, Lojas Renner. Esse ativo deixou aqui um trap, ativou um trap de compra. Então, na superação desse candle 190, vocês veem aqui o trap ativado, que tem como alvo aqui R$ 13,80. Hoje fechou em queda de 1,55%, então hoje quem quiser entrar pelo trap teria aqui um stop de 2% para um alvo de aproximadamente 8%. Então, uma operação assimétrica. Pelo intraday, observa aqui esse movimento, mas esse movimento aqui de alta estaria próximo aqui a 61. Então, observar como é que se comporta aqui próximo a esses 12,76. Caso deixe uma entrada aqui, ainda seria um stop menor ainda, para buscar pelo menos esses 13,23 e aí seguir com o alvo do trap. Próximo ativo, grupo Soma 3. É um ativo que hoje fechou em queda de 2,72%. A mínima foi R$ 6,03, fechou no 6,08. É um ativo que se mostra interessante. O OBV mostrava aqui uma divergência de alta, apesar de não ter operação ainda, né? Então, a princípio, nada de compra nesse ativo. Pensei que poderia deixar uma operação de 61,8, mas também não deixou por enquanto. É observar se deixa o sinal mais claro. Mas aqui, vou mostrar para vocês o candle, esse aqui, o 190, poderia ter deixado aqui um trap, né, que não ocorreu. Então, não tem operação de compra em andamento aqui em Soma 3. Próximo ativo de hoje, TIM S3. É um ativo que faz muito tempo que eu não olho. Eu achei interessante porque pode ser aqui esse retângulo, essa consolidação. Tem aqui como suporte esses 10,29. Então, pelo semanal, vocês veem várias vezes tocando nesse ponto. E agora aqui também na parte superior, parece ser uma resistência aqui justamente onde o preço tem acumulado, que seria aqui nos R$ 15,17, praticamente no fechamento de hoje. O que é interessante nesse tipo de candle, nesse tipo de gráfico,
seria o quê? O volume, hoje se foi bem mais alto, então praticamente nesse rompimento o volume bem acima da média. O OBV também mostrando aqui uma divergência, vocês veem que esse OBV já supera esses outros pontos, então o OBV hoje se encontra acima desses topos anteriores, então aparentemente mostra aqui que pode vir a ocorrer um rompimento dessa figura. O que é interessante é que haja um rompimento, deixe um pullback e aí a gente consegue já traçar aqui esse alvo do retângulo, o alvo que seria bem mais acima, daria aqui nos R$22. Então, dependendo do candle, dependendo do movimento que deixar aqui, pode deixar uma operação interessante. Esses 2 últimos dias aqui, o volume bem expressivos. Próximo ativo, Ambev. Ambev, eu havia colocado aqui um alarme nesses R$13,82 para observar se deixava aqui uma operação de 61,8. Então vocês veem aqui que fez esse movimento de alta, estava dentro de uma consolidação e aqui imaginei que poderia deixar uma entrada para buscar aqui um eventual rompimento. Não foi o que ocorreu, o ativo continuou caindo, então agora é importante que vocês observem o fundo aqui. Então a gente tira aqui esses alarmes e já tenta observar o próximo aos R$12,55, que seria o fundo dessa consolidação, o fundo desse retângulo. Aqui, caso deixe um candle interessante, deixe um engolfo, deixe um trap aqui, pode deixar uma operação bem assimétrica, então por isso um alarme aqui nos R$12,57, ver se de fato surge uma operação aqui em Ambev. Pelo mensal vocês também observam o preço acumulado aqui nessa região. O último ativo de hoje é MRV. MRV deixa um sinal interessante que seria o toque aqui na 61,8 desse movimento de alta. Então a gente teve essa pernada aqui várias semanas. Vocês observam aqui esse movimento de alta após esse engolfo aqui no fundo. Foi uma alta de 159% aqui do fundo. Então agora estaria nessa retração de 61,8. Caso deixe um sinal aqui, então, por exemplo, amanhã, caso haja a superação aqui deste candle de hoje, pode deixar uma operação de 61,8, uma operação importante. Eu vou colocar o alarme aqui um pouco acima do corpo do candle de hoje, que aí, dependendo, já pode deixar um sinal um pouco mais claro desse movimento. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.